Santuário da Alma, Richard J. Foster. Capítulo 2. Uma amizade familiar com Jesus. O verdadeiro silêncio é a chave para o imenso coração chamejante de Deus. Catherine de Hook Doherty. Na oração meditativa, seguimos rumo ao que Tomás A. Kempis denominou amizade familiar com Jesus. Aprendemos a mergulhar na luz e na vida de Cristo e a ficar confortáveis nessa posição. Experimentamos a presença perpétua do Senhor, a onipresença, como dizemos, não só como um dogma teológico, mas como uma realidade radiante. Ele anda e conversa comigo, deixa de ser um jargão da vida religiosa e se torna uma descrição sincera da vida diária. Por favor, não me entenda mal. Não estou falando de um relacionamento adocicado, volátil entre dois camaradas. Esse tipo de sentimentalidade insípida só manifesta como é pequeno o nosso conhecimento, como estamos distantes do Senhor elevado e exaltado que nos é revelado nas Escrituras. João nos diz em Apocalipse que ao ver o Cristo triunfante, caiu a seus pés como que morto, o que nós também deveríamos fazer. A realidade de que falo é semelhante à que os discípulos vivenciaram no cenáculo, quando experimentaram ao mesmo tempo uma intensa intimidade e uma reverência repleta de temor. Na oração meditativa, criamos o espaço emocional e espiritual que permite a Deus construir um santuário interior em nosso coração. O maravilhoso versículo "Eis que estou à porta e bato" foi escrito originalmente para os que creem, não para os descrentes. Jesus está batendo a porta do nosso coração dia após dia, hora após hora, momento após momento. Ele anseia cear conosco, ter comunhão conosco. Deseja uma festa eucarística perpétua no santuário interior do nosso coração. Jesus está batendo. A oração meditativa abre a porta. O sábio apóstolo Paulo lembra-nos que já não somos estrangeiros e alienados na comunhão divina. Nós nos tornamos membros da família de Deus, uma família baseada no sólido fundamento dos apóstolos e profetas. Jesus mesmo é a pedra angular principal, e é por ele que todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Permita-me destacar a frase: meu coração, seu coração está sendo transformado em morada de Deus. Bem, não sei quanto a você, mas para tornar-se morada de Deus, meu coração precisa de algumas reformas importantes. Teresa de Ávila, refletindo sobre o mal no próprio coração, orou certa vez: ó meu Senhor, uma vez que parece estar determinado a salvar-me, rogo vossa majestade, não pensa que seria melhor se a morada em que precisa habitar continuamente não ficasse tão suja? Todo o trabalho de formação é uma obra no coração, como os grandes clérigos puritanos denominaram. O coração humano é a fonte de toda ação humana. É o centro de toda vontade das profundezas e profundas realidades do espírito. John Flávio, puritano inglês do século XVII, observou: a maior dificuldade na conversão é ganhar o coração para Deus, e a maior dificuldade após a conversão é manter o coração com Deus. A obra no coração é, de fato, uma obra árdua. Quando consideramos a transformação do coração humano, precisamos ter em mente duas realidades centrais. Para começar, não podemos simplesmente programar nosso coração. Não conseguimos programar o coração de ninguém. Há toda uma teologia por trás dessas declarações. Não entrarei aqui nos menores detalhes, apenas direi sem rodeios: você não é responsável pela transformação do seu próprio coração, nem eu. Isso pertence ao domínio de Deus, e você e eu dependemos totalmente do Senhor para realizar a obra de transformação do coração. Podemos desejar que nosso coração seja transformado e buscar sua transformação. Certamente isso é bom. Mas a verdade é que não fazemos a transformação acontecer, é Deus quem faz. Em segundo lugar, o próprio coração humano é parte do nosso problema. Somos, todos nós e cada um de nós, um emaranhado de motivações, esperança e temor, fé e dúvida, simplicidade e duplicidade, honestidade e falsidade, franqueza e deslealdade.
Deus conhece nosso coração de um modo que nunca conheceremos. É preciso ter habilidades sobrenaturais para desfazer a confusão. Deus é o único que pode separar o verdadeiro do falso. Só Deus pode purificar as motivações do coração. Como você vê, dependemos total e completamente de Deus para realizar essa obra transformadora em nós. A obra da pureza do coração, da conversão da alma, da formação interior, da transformação de vida. Esse trabalho solitário e interior dentro do coração é a realidade mais importante, mais real e mais duradoura na vida humana. Portanto, os apelos constantes dos mestres devocionais para que o coração seja purificado são uma mensagem importante para nós. Não é algo vão retornar ao nosso primeiro amor vez após vez. É um ato de fé clamar continuamente a Deus, pedindo que nos sonde e conheça nosso coração e arranque as raízes de cada um dos males que nos inquietam. Esse é um aspecto vital da salvação do Senhor. Deixe-me destacar mais uma vez esta realidade central. Deus é o supremo formador e transformador do coração humano. Dito isso, apresso-me em acrescentar que Deus, em sua graça, nos convida a participar dessa mais que elevada e profunda obra de transformação do coração. Lembre-se, Deus não entra sem convite. Se alguns compartimentos do nosso coração nunca experimentaram a cura pelo toque divino, talvez seja porque nunca acolhemos o escrutínio divino. Como essa obra de formação ocorre profundamente nos compartimentos subterrâneos do coração? Pelo lado divino da equação, só conseguimos enxergar vagamente através de um vidro. O agir de Deus no coração humano é um mistério glorioso. A permissão da máxima liberdade e volição. A busca em nós sem alarde e sem descanso. A extensão das graças e misericórdias que não merecemos, tampouco procuramos. A concessão de saltos quânticos em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e muito mais. Essa é a grande obra, mas somos severamente limitados quanto ao que podemos dizer ou mesmo compreender a respeito dela. Só podemos curvar-nos em reverência e louvor diante da bondade divina. Mas deixe-me explicar partindo do lado humano da equação. Isso começa quando nos voltamos para a luz de Jesus, quando obedecemos à luz, como diziam os autores antigos. Para alguns trata-se de um voltar excruciantemente lento, até retornarmos por completo. Para outros trata-se de algo instantâneo e glorioso. Em ambos os casos estamos começando a confiar em Jesus, a aceitá-lo como nossa vida. Nascemos dos céus, como lemos em João 3. Mas o fato de nascermos dos céus inclui necessariamente sermos formados dos céus. Nascer espiritualmente é um começo glorioso, repleto de assombro. Não é o fim. É preciso ocorrer uma obra muito intensa de formação antes de podermos suportar as chamas celestiais. É preciso muito treino antes de sermos o tipo de pessoas que podem reinar de modo seguro e absoluto junto de Deus. Agora, então, somos introduzidos a esse novo relacionamento. Como escreve Pedro, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Deus está vivo, Jesus é real e atua em todos os detalhes da nossa vida. Portanto, começamos a orar, entrar numa comunicação e comunhão interativa com Deus. Mas no início, nossa oração é desconfortável e hesitante. Como uma corrente alternada de eletricidade, nossa atenção vagueia de um lado para outro, das glórias divinas para as tarefas terrenais do cotidiano. Daqui para lá, de lá para cá, e muitas vezes essa alternância é pior, muito pior, que a ausência de oração. Num momento nós nos deliciamos com os santos mistérios e no momento seguinte nossa mente chafurda na sarjeta dos desejos carnais. Sentimos-nos fraturados e fragmentados. Como escreveu Thomas Kelly, vivemos num emaranhado intolerável de agitações que nos deixam ofegantes. Sentimos o empurra-empurra das muitas obrigações e tentamos cumprir todas elas. E na maioria das vezes nos vemos infelizes, constrangidos, ansiosos, oprimidos e com medo de sermos fúteis. Entretanto, durante toda a nossa busca e luta,
fazemos 3 coisas continuamente. Pedimos, sempre pedimos. Muda meu coração, ó Deus, torna-o sempre fiel. Muda meu coração, ó Deus, que eu possa ser como és. Pedimos, pedimos sempre. Ouvimos, sempre ouvimos. Como Elias, esperamos durante o terremoto, o vento e o fogo, pela voz que murmura suavemente. Ouvimos, ouvimos sempre. Obedecemos, sempre obedecemos. Obedecemos a Cristo em todas as coisas. Obedecemos ao Espírito em todos os momentos. Obedecemos às Escrituras de todas as maneiras. Obedecemos, obedecemos sempre. Por fim, ao longo do tempo e das experiências, às vezes de muito tempo e muita experiência, Deus começa a nos dar uma tranquilidade surpreendente naquilo que Thomas Kelly chamou de o centro divino. Nas profundezas do nosso ser, as alternâncias dão lugar a uma vida quase ininterrupta de humilde adoração diante da presença viva de Deus. Não é um êxtase, mas serenidade, estabilidade, firmeza quanto à orientação da vida. Nas palavras de George Fox, tornamo-nos homens e mulheres consagrados. Estamos desenvolvendo um hábito de orientação divina. Isso não é perfeccionismo, mas progresso crescente em nossa vida com Deus. O trabalho interior da oração torna-se muito mais simples. Experimentamos enlevos de louvor mais duradouros e um ouvir tranquilo nas profundezas do nosso coração. Tudo o que é preciso para conduzir nosso coração a Deus são pequenos vislumbres do céu e mansos sussurros de submissão. Sem saber, estamos praticando a presença de Deus. Momentos formais de oração apenas se juntam à estável corrente subterrânea de adoração silenciosa que percorre todos os nossos dias. Por trás do primeiro plano da vida cotidiana, continua o plano de fundo da orientação celestial. Essa é a formação do coração diante de Deus. Sem perceber, nosso coração ganha um novo caráter. Foram-se os velhos impulsos da manipulação, ira e vingança. Antes de tomarmos consciência, surgem novas reações de amor e alegria, paz e paciência, amabilidade e bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nas palavras de Thomas Kelly, entramos na experiência de uma vida de paz e poder serenos. É simples, é maravilhoso, é triunfante, é radiante, não toma tempo, mas ocupa todo o nosso tempo e torna o curso da nossa vida novo e vitorioso. Não precisamos ficar desvairados, ele está no leme. E quando nosso curto dia termina, descansamos tranquilamente em paz, pois tudo está bem. Essa é a transformação do coração humano que, a seu tempo e a seu modo, nos levará irresistivelmente a uma amizade familiar com Jesus.